Boa tarde, a gente está aqui hoje com o Rafael, né, o Rafael do canal Homem Sistêmico, né, então seja bem-vindo. Tudo bom? Obrigado, muito bom estar aqui. Legal. Vamos lá então para um bate-papo aqui com o Rafael sobre o canal do Homem Sistêmico. Fala um pouquinho de você, da sua história. Sim, bom, eu sou um homem, né? Eu digo que eu passei a homem faz pouco tempo, me descobri menino até os 36 anos. E, bom, eu trabalho no mercado organizacional, né, no ferroviário há 20 anos. E há 2 anos eu comecei a desenvolver trabalhos com terapias, com desenvolvimento pessoal e utilizando constelações. Então, é um trabalho muito focado para homens que querem se melhorar. Né? Você perguntou quem sou eu, né? Sem usar títulos e sem usar o trabalho, eu diria que acho que eu sou um homem buscando ser a própria melhor versão de mim mesmo, a todo dia. E assim eu espero continuar até o final da minha vida. Muito bom, muito bom. Qual que foi a inspiração para o nome do canal, né? Homem Sistêmico. Homem Sistêmico, sim. É um nome simples, Homem Sistêmico, composto de 2 palavras, né? O homem, eu acho que por trás da palavra homem tem uma simbologia muito forte, a gente pode conversar mais, que é sobre o que é ser homem. E é o que eu disse no começo, eu me descobri menino até os 36 anos. E eu me vi homem depois que eu fiz um ritual de passagem. Então, assim, para mim tem o composto homem, que para mim é tomar responsabilidade, tem uma série de coisas que diferenciam um homem de um menino. E o sistêmico, para mim, é a base do conceito terapêutico com o qual eu trabalho e acredito, que é a terapia sistêmica criada por Bert Hellinger, que veio da África. Então, acredito muito nisso no campo dos relacionamentos. Então, esse canal basicamente é isso, é para trabalhar muito focado com homens. Tem também um trabalho misto com homens e mulheres, mas o foco mesmo é com homens, usando o conceito sistêmico. Legal, então o canal direcionado para homens. Sim. E homens em que momento da vida? Ou não existe um momento específico para esse acompanhamento? Qual que ou algum sintoma, né, que vai detectar, tipo assim, eu preciso do conteúdo do canal Homem Sistêmico? Sim, eu digo que idealmente seria para todos os homens, todas as pessoas que nasceram com sexo masculino, eu diria assim. Isso é o meu ideal, que poderia vir para esse canal e aprofundar num caminho de autoconhecimento. Hoje existem muitos canais, né, até que eu toco com uns livros de referência para homens, que é no aprofundamento do autoconhecimento, saber o que é ser homem e ir muito a fundo nisso. Eu digo que o meu canal é a transição entre a inconsciência, que é onde eu estava há algum tempo atrás, que fazendo coisas assim que me acreditava que era bom para mim, que a sociedade me impunha e eu não me dava conta, e a passagem para a consciência, ou seja, descobrir quem é você de fato, que nem a gente brincou no começo do Se Apresenta, sem usar títulos de empresa, título do trabalho, ou sem usar, por exemplo, pai ou filho, quem é você de verdade? Né? Então, acho que é um canal que te convida a fazer essa descoberta, a se descobrir. Então, é passar dessa parte da inconsciência, dos títulos e tudo, e quem é você de verdade? Então, acho que é um canal que convida a isso, e eu acredito que isso é para todo homem. Eu gostaria que todo homem passasse por isso. Entendi. Fala um pouco, assim, do que foram essas coisas que foram impostas para você, né, pela sociedade ou pela própria história, que seja, né, que te deram esse start, ou fizeram o rito de passagem, como Sim. você disse. É muito legal essa pergunta. Eu vou falar um pouco da minha história, que eu acho que tem muito a ver com isso. Que, assim, como eu disse, eu trabalho no corporativo há 20 anos. Ainda estou hoje, né, enquanto estamos gravando aqui, ainda estou lá. E eu sou muito grato por estar lá, porque me abriu muitas portas. Mas eu digo que eu segui uma carreira onde, olhando de fora, é uma carreira bem sucedida. Onde eu trabalho de fora, eu trabalho na França, numa empresa multinacional do ramo ferroviário, com muitos funcionários, assim, estou numa posição
né, muito respeitada nessa empresa, né, uma posição estratégica. Mas em um momento desse meu caminhar, eu sofri uma crise. Eu passei por uma crise. E aí, assim, quando eu falo do universo ideal que todo homem poderia vir e se aprofundar em si mesmo, comigo não foi assim. E eu acredito que com muitos homens assim não será. Eu fui entender que eu estava desconectado de mim mesmo depois de uma crise no meu casamento, onde eu acabei traindo a minha companheira e eu nem cheguei a me dar conta que eu estava traindo ela. Eu não consegui nomear, né? Claro, racionalmente eu sabia, mas eu não nomeei assim. Então, a partir desse momento que veio uma grande consciência, eu falei: nossa, peraí, eu estou extremamente desconectado de mim mesmo. Assim, eu estou fazendo as coisas no automático e tem a sociedade toda está me aplaudindo, mas peraí, por que eu estou fazendo tudo isso? E ali foi um começo do questionamento. E aí, a partir daquilo, veio uma profundidade muito grande, eu me trabalhando. E aí eu fui entendendo quem eu era. E eu fui entendendo quem eu era naquele momento e, mais do que isso, quem eu queria ser. E a partir daí veio essa trajetória e veio o canal Homem Sistêmico, que é exatamente isso, convidar outros homens a começar a se questionar. Alguns sintomas que eu vejo assim, né, na sociedade, alguns homens que vêm me procurar para processos de mentoria, de terapia, é muito clássica. O clássico é algum problema no relacionamento. E uma frase típica de quem vem me procurar é assim: poxa, mas eu trabalho, eu faço tudo assim, o que é esperado de mim, e a minha esposa está descontente, ela está insatisfeita com alguma coisa, e a pessoa, de verdade, o homem, ele não consegue entender o que a mulher está insatisfeita, né? Então eles vêm me procurar nesse lugar, e daí começa esse caminhar de entender, não assim para entender a mulher, para entender a si mesmo. Só que vem querendo entender a mulher. Só que aí o homem passa a entender a si mesmo. Passa a entender que, nossa, peraí, não me dava conta que eu estava nesse lugar totalmente desconectado de tudo. E é muito louco que, assim, no caminho do autodesenvolvimento, eu brinco que a gente está... É uma brincadeira, mas é muito sério, que a gente está chegando num momento onde as mulheres estão se trabalhando muito, muito, muito. Assim, tem vários grupos de autodesenvolvimento de mulheres e os homens muito pouco. Começou a ter mais agora, mas ainda assim é pouco. Então a gente vai chegar num momento que vai ter o que eu chamo de ruptura de relacionamento. As mulheres vão estar num nível de autoconsciência, os homens vão estar em outro. E não vai ter mais como se conversar. As mulheres vão começar a procurar outras coisas, porque não vai conseguir mais se relacionar com homens, né? A gente até sabe que, por exemplo, as meninas, elas se desenvolvem muito mais rápido que os meninos, elas começam a ter mais consciência. Isso tudo é uma criação. Então, assim, isso vai só aumentando conforme a idade vai passando. Acho que até por isso, eu pensei nisso agora, que às vezes as mulheres preferem homens mais velhos, tem essa característica, porque mais velho ele já se espera que já desenvolveu um pouquinho a mais, mas ainda assim é muito pouco. Então, eu acredito que vai ter essa ruptura de relacionamento, e é aí que o canal entra, para a gente conseguir trazer mais homens para essa consciência, para esse questionamento de si mesmo, para essa autoevolução, e evitar essas crises que vêm. Entendi. E o que é ser homem para você? Isso é uma boa pergunta, né? Como eu falei no começo, eu me descobri menino até os 36 anos. Assim, para mim, o homem tem vários aspectos. O homem tem a parte de responsabilidade. Um homem, ele toma a responsabilidade dos seus próprios atos. E isso é muito sério. Isso é muito sério porque eu vejo que tem muitos homens, né, homens do sexo masculino mais velhos, que eles não conseguem entender o impacto dos seus próprios atos na sociedade. Então, que muitas vezes estão buscando... Não é desculpa, mas muitas vezes não entende, não se responsabiliza por uma família, não se responsabiliza por uma situação, até essa questão, né? Eu briguei com a minha esposa, eu quero entender ela, o que o homem está fazendo, né? O homem, eu chamaria de menino nesse caso, o problema é dela, não é comigo. Então eu quero entender ela. Então você está tirando a responsabilidade de si, passando para o outro. Né? Outra coisa que muitas vezes o homem fala, eu faço tudo por ela, como se
fizesse as coisas pelo outro, como se sempre fosse o outro e não olha para si mesmo. Então, para mim, quando o homem vira homem, passa do menino para o homem, ele se responsabiliza pelos atos dele. Ele começa a entender o impacto dele na sociedade e começa a entender o impacto dele em si mesmo e querer buscar a sua melhor versão, né? E para isso, né, tem até uma coisa aqui que eu trouxe, que é a Jornada Solar, eu vou falar um pouquinho, que foi o meu ritual de passagem para virar homem, eu fiz pela Jornada Solar, com o Juliano. Um homem, ele só vira homem sendo reconhecido, ele precisa de 2 elementos. Ele precisa ser reconhecido por si mesmo, enquanto homem, ser reconhecido pela sociedade, né, por cima pela sociedade, mas acima de tudo ele precisa ser reconhecido por um outro homem, que ele é homem. E normalmente tem um ritual para isso, um ritual direcionado. E para quê esse reconhecimento de ser homem? Uma vez que você é reconhecido por outro homem que você é homem, você não precisa mais provar para ninguém, né? É o que acontece muitas vezes, são pessoas tirando um racha na rua, bebendo numa festa desenfreadamente só para provar que é homem. É uma aprovação que não acaba nunca. Então, para mim, ser homem tem todo esse percurso com cuidado. Mas aqui é claro, quando eu falo de um ritual de passagem, é algo já muito mais profundo. Eu acho que tudo começa com a tomada de consciência, que é o que o meu canal quer trazer, que é esse olhar diferenciado e começar a ver que tudo isso faz sentido. Todo esse outro mundo aqui faz sentido. Que para mim não existia, há alguns anos atrás, isso tudo não existia. Para mim estava tudo bem. Até eu descobri que não estava tudo bem. Entendi. E o que é ser sistêmico? Esse é um outro bom ponto, né? Como eu disse, são as duas palavras que compõem o canal. Sistêmico vem da teoria sistêmica de Bert Hellinger, das constelações familiares, que é algo assim, para mim, um primor em termos de terapia de relacionamentos. Então, no conhecimento sistêmico, a gente consegue trabalhar nas relações, e aí eu trabalho muito a relação de homem com a sociedade, de homem para consigo mesmo, para entender vários gatilhos, vários mecanismos de vícios, de dificuldades que os homens passam. Então, por exemplo, quando eu trago o sistêmico para o canal Homem Sistêmico, uma das ideias principais e fortes do canal hoje é trabalhar com constelações coletivas entre homens, né? Para homens individualmente, então um homem pode querer constelar uma questão, não importa qual. Mulheres também podem constelar no canal Homem Sistêmico, isso não tem problema nenhum, mas o forte é o grupo de homens usando a constelação. Então, por exemplo, nós fazemos constelações coletivas sobre, por exemplo, pornografia, que é um negócio que hoje não se fala, mas 80% dos homens consomem pornografia, e muito cedo, a partir dos 10 anos. Então, e muitos nem identificam isso como vício. Então, o que a gente pode fazer? No canal, a gente trata isso em grupo de homens, constelando coletivamente e entendendo juntos da onde que está vindo aqui naquele grupo. Né? E, sistemicamente, o grupo se forma. Né? Então, existe um grupo que hoje eu administro, e a gente faz constelações, hoje é cada mês, sobre um tema diferente, que é escolhido pelo grupo, e nós vamos ali a fundo com o grupo que se forma, né? Tem um grupo grande, e aí são normalmente entre 5 e 7 pessoas por constelação coletiva, e a gente olha a fundo naquela questão e depois a gente abre para um diálogo, depois de um tempo, né? Porque a constelação tem essa força de você, depois que você constela, as coisas ficam muito evidentes no campo, você faz algumas falas sistêmicas, você faz um tratamento, mas depois tem um tempo de tratamento, tem um tempo para ela agir. E depois a gente conversa. Então, essa é a força, esse é o diferencial do canal, que é trazer essa visão em grupo, coletivo, todos olhando junto para uma questão. Então, isso eu digo que é a pedra preciosa do canal. Bacana. Essa era a minha próxima pergunta, né? O que o canal tem para oferecer, né? Então, seria... constelações em grupo, né? E meio que uma terapia, é isso? Sim. Brevemente, assim, e bem resumidamente, o que seria? O canal tem para oferecer isso. Então, ele tem as constelações em grupo. Eu também trabalho com homens individualmente em processos terapêuticos, processos de coaching. Mas a pedra preciosa mesmo do canal é esse trabalho em grupo. Eu acredito muito em grupo de homens, círculos de homens, né? Isso é um círculo online, que hoje,
depois da Covid, a gente consegue trabalhar muito bem nesse formato, em rodas, mas fazendo essas constelações em grupo, onde a gente entra, a gente trabalha junto e depois no canal ali a gente pode conversar também. E eu acho que é muito importante esses grupos também para falar. O homem, a gente aprende desde pequeno a não mostrar as nossas fraquezas. A gente entende que demonstrar sentimento, por exemplo, é coisa de fraco. E que a gente não pode ser fraco, a gente não pode se abrir, a gente não pode se expor. E aí a gente acaba... Tem até uma frase que tem nesse livro aqui do Novo Homem, que o Juliano fala da geladeira emocional. Então, tudo que é emoções, o homem tem uma geladeira interna que ele fecha e bota lá dentro. E vai botando. E assim, o homem, a gente sabe que nem sempre ele pode se mostrar vulnerável, mas ele pode. E de tempos em tempos ele tem que se abrir num lugar seguro, acolhedor, onde ele pode se sentir seguro ali com aquele grupo e fazer essa faxina interna. E para mim esse círculo, esse grupo é o lugar. É de você entrar ou num processo terapêutico 1 a 1, ou num processo, né, numa conversa em grupo, e você falar o que está acontecendo. Às vezes acontece você está passando por uma situação muito difícil, às vezes com uma companheira, às vezes com um filho que está doente, e você, não sei o que fazer, não sei, eu tô me sentindo pressionado. Aconteceu comigo. Certa vez, eu não estava participando dos grupos ainda, e minha filha ficou doente. E minha esposa, ela estava exatamente no Brasil, fazendo a formatura dela em constelação familiar. E eu estava com a minha filha na França, eu estava sozinho lá, não tinha uma rede de apoio, não tenho. Né? Os meus grupos de homens, eles estão no Brasil, são virtuais. Lá ainda está engateando muito essa parte. E eu me vi sozinho lá. Então eu me vi sozinho, sem ter com quem falar. Tinha ali, claro, tinha minha mãe, meu pai, que eu podia conversar, mas foi no círculo que eu tinha esse lugar de abrir e falar, poxa, tá foda, tô me sentindo aqui mal, minha filha tá doente, não sei o que fazer, ou chorar, abrir com outros homens assim, e num espaço seguro e chorar e falar, tá foda mesmo. E poder dar vazão. E a partir do momento que a gente dá essa vazão, a gente consegue relaxar. Para, respira e a gente segue. Então, assim, é essa faxina interna dessa geladeira emocional que a gente tem que abrir de tempos em tempos e fazer essa faxina, voltar e falar, agora tá tudo bem. Então, acho que essa é uma preciosidade do canal. Qual que é o diferencial do grupo do Homem Sistêmico? O principal diferencial? O principal diferencial do grupo do Homem Sistêmico, para mim, é esse trabalho em conjunto e esse foco nesses vícios. Né? Tem essa parte do círculo que que bom, a gente encontra em vários outros grupos, mas esse foco nesse trabalho em coletivo com esses vícios, e não são só vícios, mas os vícios são os principais, eu diria. Pornografia, tem o vício, por exemplo, da violência. Tem muita gente, tem muito homem que já foi violento em algum momento. Tem o machismo, que aí não é só homens, são mulheres também, mas no grupo a gente pode trabalhar o machismo nos homens. E esse é um ponto inconsciente muito profundo, que ali na constelação a gente consegue trazer e mostrar. E cada constelação aparece algo diferente, porque tem muitas camadas disso, muitas camadas. E tantos outros, assim. Eu acho que eu falo muito da pornografia porque, para mim, eu acredito que é um dos maiores vícios hoje dos homens. E um dos menos falados, eu acredito que é a pornografia. Eu acredito que... E tem vários... Para cada homem é diferente. Mas tem vários fundamentos isso. Da onde que vem? Né? A gente, na teoria sistêmica, a gente sabe que isso pode ser falta de mãe, pode ser falta de pai, pode ser falta de N coisas... Mas no grupo, no canal, na constelação, a gente consegue trabalhar isso e tratar. Então desvendar uma primeira camada ali e depois, na maioria dos casos, tem um aprofundamento terapêutico para resolver isso, para trabalhar isso. Então é isso, essa tomada de consciência, esse primeiro nível, e aí depois, assim, para mim é um trabalho para a vida toda, de se aprofundar enquanto homem. E hoje, graças a Deus, tem muitas pessoas, muitos homens que fazem isso, como o Guerreiro do Coração no Brasil. No Brasil tem muitos, assim. Tem o Guerreiro do Coração, Papo de Homem, tem
vários canais que trabalham esse aprofundamento, mas para mim, para você chegar nesse ponto, você precisa passar por um processo, ter uma tomada de consciência. Infelizmente, muitas vezes na dor, infelizmente, muitas vezes numa crise. E aí, para mim, eu vou pegar o pessoal, idealmente, antes da crise acontecer, normalmente na crise acontecendo, e a gente vai juntos, entender o que está acontecendo, que é por onde eu passei, e a partir desse período, a nova consciência chegou. Então, agora, o que normalmente acontece é os homens quererem aprofundar e se conhecer cada vez mais. E aí tem esses outros grupos que meio que assumem o comando da aeronave ali e levam eles para esse caminho, que é onde eu estou hoje. Eu estou com esses grupos indo cada vez mais fundo, mas eu tive esse processo, que infelizmente ali naquele momento eu trilhei um pouco sozinho, com terapias, com outros homens, com várias terapias diferentes, constelação, terapia, formação, mas eu não tinha alguém ali para me guiar, para me dar a mão e explicar o que estava acontecendo. O que era aquele momento? Eu estava num turbilhão, depois da crise eu não entendia o que estava acontecendo. Eu tinha alguns terapeutas que me ajudavam a entender o que estava acontecendo, mentores, eu tinha a constelação que me ajudava a entender muita coisa, mas eu não tinha um direcionamento que usava todos esses elementos e me levava desse ponto A e falava, vem comigo, tá tudo bem, a gente vai até esse ponto B aqui, eu sei onde a gente vai chegar e daqui para frente a gente solta e você vai ter um outro caminhar. Eu não tinha. Eu queria ter um eu naquele momento para me pegar, para me assegurar que estava tudo bem e me levar para esse outro ponto. Então, para mim é isso. Hoje eu vejo esse lugar, hoje eu assumo esse lugar e eu levo esses homens em crise até essa nova consciência. Que a maioria das vezes é achando que o problema é no outro, e ali eu falo, não, tudo bem, vamos lá, o problema é no outro, vamos conversar. E a gente vai, e aí vem essa nova consciência. Você falou bastante de terapia. Homem geralmente tem resistência à terapia. E o que você falaria hoje, depois de ter passado por esse processo, para quem ainda tem essa resistência, ou como quebrar essa resistência, né? Porque um grupo não deixa de ser uma terapia, né? Uma forma de falar. E homem tem muita resistência, é o que você falou da geladeira, né? Tranca tudo e... Sim, é uma pergunta maravilhosa, porque eu acredito, né, e até pegando o meu processo como exemplo, que realmente o homem ele tem resistência à terapia, e pegando o meu exemplo, eu fiz terapia durante muito tempo, antes de fazer terapia de verdade. Eu me explico. Né? Então, eu fiz terapia, eu achava que eu estava fazendo terapia, era uma terapia, eu estava com um terapeuta, mas eu não conseguia me abrir, porque eu não conseguia nem entender a mim mesmo. Eu não estava me entendendo. Então, eu me abria com o terapeuta, mas de um lugar muito raso. Né? Então, isso já era um ponto, e o que me ajudou muito foi começar a participar de grupos. Porque ali no grupo, você vê os outros homens se abrindo, é uma coisa maravilhosa. Você vê um homem ali que você conhece pouco chorar e trazer umas questões, você começa a questionar, fala, nossa, eu tenho essa mesma questão. Nossa, isso acontece comigo também. Que às vezes coisas que você nem se dá conta. Então, para mim, o grupo de homens, ele ajudou muito para entender o meu processo terapêutico. E aí eu comecei a me entender melhor, e daí sim, eu ir para uma terapia, mas de um outro lugar. De um lugar realmente profundo, me entendendo mais, e ali sim eu comecei a desenrolar um novelho. Então, para mim, né, um jeito de quebrar a resistência, para mim tem dois. Um é participando de grupos de homens, que eu acho que o reflexo do outro, você começa a se entender melhor e começa a ver onde esses homens estão e começa a se questionar e falar, poxa, isso aqui acontece comigo também. Às vezes a fala de um irmão bate em você e você fala, caramba. Aí depois você vai trocar uma ideia com aquele irmão, fala, pô, eu tô passando assim também. Daqui a pouco você já tá na roda, você já tá trocando ideia, você já tá se abrindo. É um processo. Isso, para mim, seria o mais benéfico. Seria o mais sadio. Que aí você não precisa entrar numa crise. Você vai no grupo, pode ir despretensiosamente, e logo quando você for ver, você já tá se olhando. A outra forma é a crise. Infelizmente, aí é a dor. Ou o amor ou a dor. E aí, na dor... para mim, e aí eu trabalho muito com o conceito da pílula azul e a pílula vermelha, né? Como no Matrix. Que foi o que aconteceu comigo também. Quando eu tive a minha crise no casamento, eu tive duas opções. Uma muito fácil, que era a gente separar. Era mais fácil, não era muito fácil, mas era mais fácil. Era separar
eu ia acabar encontrando uma companheira no mesmo lugar que eu estava, assim, lugar interno, queria ser mais fácil para mim, e ali eu ia seguir com ela, não ia mudar muito o meu script, a minha forma de ser. Então esse seria o caminho mais fácil. Ou eu tinha, e é a pílula azul, ou eu tinha um caminho mais difícil, que é a pílula vermelha, que era falar, não, peraí, tem alguma coisa errada comigo, eu tomo a responsabilidade, então enquanto homem eu começo a passar para homem, e eu tomo a responsabilidade, eu não vou falar, nossa, mas ela que tá brigando comigo, que não me entende, blá, 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 blá. Não, sou eu. Então, eu olho para mim e eu vou fazer alguma coisa com isso. Então, ali é a pílula vermelha. Então, ali é a pílula da transformação. Você sai da mentira, de tudo que criaram, e você vai começar a querer se entender. Você vai mergulhar. É um processo fácil? Não é. Não é nada fácil. Mas é transformador, com certeza. Eu uso muito a analogia dos 5 minutos antes da morte. E eu falo que naquele momento que eu tive a crise e que eu tomei minha pílula vermelha, foi um passo fundamental para eu não me arrepender quando eu morrer. Muitas vezes a gente escuta, né? Eu já escutei várias vezes de irmãos meus que chegam e falam, pô, meu velho, quando ele estava morrendo, ele se arrependeu. Dizia que trabalhou muito, dizia que queria ter aproveitado mais os netos. E para mim, eu não acredito que se arrependeu de trabalhar muito. Muitas vezes a pessoa trabalhou fora do propósito dela. Muitas vezes ela prestou uma vida inteira fazendo algo que não era o propósito dela, não é o que ela veio fazer nesse mundo. Só que ela nem se deu conta. Ela às vezes realizou o sonho do pai. Aconteceu comigo também. Hoje eu me vejo trabalhando fora, numa empresa multinacional como engenheiro. Esse era o sonho do meu pai. Não era o meu sonho, nunca foi. Só que eu não sabia. Eu realizei o sonho do meu pai. Isso a teoria sistêmica explica de uma forma muito clara. Então, eu realizei um sonho do meu pai. E tudo bem. Eu sou muito grato por poder ter chego até aqui e realizado esse sonho. Só que agora eu posso realizar o meu. Com a consciência, eu posso realizar o meu próprio sonho. E é isso que eu quero fazer daqui para frente e levar outros homens a essa consciência também e a não se arrepender nos 5 minutos antes da morte. Era o que eu ia perguntar. A gente falou de propósito. Qual que é o seu propósito hoje com o canal? Sim, isso é muito forte. O meu propósito é levar outros homens para o caminho da consciência. Não é levar os outros homens para um profundo caminho de autoconhecimento, como eu vejo tantos fazendo, mas é fazer essa primeira passagem. Porque hoje me dói quando eu vejo tantos homens ainda vivendo um script inconsciente, ainda vivendo no menino, sem se dar conta e achando que está tudo bem. E também me dói ver assim ainda tantos relacionamentos, aí pode falar do relacionamento tradicional homem e mulher, que estão nesse script, o homem ali super provedor, achando que está arrasando, e a mulher muitas vezes submissa, e repetindo esse script, repetindo, que é um script super tóxico, e que a pessoa esse homem vai chegar lá nos 5 minutos e vai falar, nossa, eu trabalhei demais, eu isso, eu aquilo. Então, o meu propósito é esse, é trazer essa consciência, e hoje eu estou tentando de várias formas para mudar, para levar eles para esse momento de consciência. E aí, para isso, né, eu tenho a minha companheira que me inspirou muito, a Marina, do canal Integração Sagrada, que as mulheres precisam se empoderar. Infelizmente, hoje, isso é um caminho muito forte. É o empoderamento das mulheres que fazem os homens ir para esse lugar. Então, hoje ainda conto muito com as mulheres, pode ser meio ambíguo o que eu estou falando, para levar homens para esse lugar. Hoje, infelizmente, ainda temos esse poder na mão das mulheres, ainda não tomamos esse poder para nós mesmos. Eu acredito que isso vai acontecer, mas isso vai passar por esse empoderamento das mulheres para daí sim elas não aceitarem mais, ter essa ruptura de relacionamento, e aí os homens falam, não, peraí, vamos começar a mudar aqui, porque não tá legal, e não tá. Então, para mim é isso, eu quero ser esse canal de conversão, vamos dizer assim. Bacana. Você tem uma frase bem legal no seu Instagram, acho que é no canal, né? Sobre que atrás de um grande homem, não é? Tem uma grande mulher, sim, alguma coisa. Sim, eu acho isso muito válido. Essa vez eu tava conversando com um irmão uma vez, e aí ele soltou ele era um cara bem sucedido, e na verdade foi a esposa dele que falou, mas atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Eu olhei, eu falei, nossa, atrás de um grande homem, né? Para mim, a relação homem e mulher é uma relação igual, é lado a lado. Aí eu falei para ela, olha, para mim, para trás de um grande homem tem uma família doente.
em algum nível, que às vezes não é consciente. Para mim, do lado de um grande homem tem uma grande mulher. Só que aí eu olhei pro lado e eu tinha um amigo que era homossexual. E eu olhei pro outro lado, eu tinha um amigo que não era monogâmico. Eu falei, na verdade, não. Na verdade, eu falo de homem porque eu trabalho com homens. Mas para mim, ao lado de um grande homem, tem uma infinitas possibilidades. Ao lado de um grande homem tem infinitas possibilidades. Pode ter o que for, pode ter um outro homem, pode ter uma grande mulher, pode ter uma mulher e um homem, pode ter uma infinidade de possibilidades. Só que esse já é um assunto bem cabeludo que o pessoal fica meio... Graças a Deus, nos grupos de homens mais antigos, isso já se fala muito desse lugar da poligamia, do poliamor, né? De bissexual e tudo isso, que eu acho muito saudável. Mas eu falo isso no canal, eu tenho essa frase, mas muitas vezes se eu falo isso para um homem que está chegando, ele sai correndo. Ele sai correndo e não olha para trás. Então tem um processo aí. Mas essa frase eu gosto muito porque é isso. Eu acho que esse é o horizonte utópico que eu costumo chamar. Não tem... A gente está numa sociedade que foi moldada em um conservadorismo muito grande. Atrás de um grande homem tem uma grande mulher. E para mim isso não faz o menor sentido. Para mim, se for passar atrás de um grande homem uma mulher, essa família está doente. Bacana. Então o canal é aberto, né? Para todos, né? Sim, sim. Bacana. E o conteúdo é só para homem? Eu brinco que quando tem um canal com conteúdo só para homens, eu tenho vários outros exemplos de canais de homens, mais de 50% dos inscritos são mulheres. Bacana. Porque as mulheres elas estão buscando também essa nova referência de homem. O que é esse novo homem? E como eu disse, hoje a transformação, a mudança ainda passa pelas mulheres. Eu acredito que isso vai durar um tempo. Esse empoderamento das mulheres que vão estar olhando, vendo esses novos modelos de homem e falando, não, peraí, isso existe. Não precisa ser esse modelo submisso ou esse modelo bruto. A gente pode conversar. Existem homens, homem também conversa, homem tem sentimento, homem também consegue ter conversas profundas e não só falar de futebol, bebida, sabe? É muito difícil para mim ver hoje rodas de homens onde só se fala de futebol, mulher e cerveja. O homem pode... Tudo bem, é legal falar disso de vez em quando, mas vamos falar de outra coisa também. Vamos falar, como é que você está se sentindo? Né? Mostrar vulnerabilidade, é claro, a gente não consegue fazer com todo mundo, mas a gente consegue fazer, a gente pode fazer. E com uma companheira, a melhor coisa do mundo poder fazer isso com a companheira. Então, sim, ele é aberto. Eu acredito que ele continua aberto para homens e mulheres. Mulheres são muito bem-vindas para o diálogo. Tem um grupo fechado, eu tenho um grupo fechado que ali é só homens, onde a gente faz essas constelações. E isso, assim, é um espaço seguro, a 7 chaves, onde a gente entra num campo sistêmico e ali a gente trata questões profundas. E, para mim, esse espaço é só homens. Tem grupos mistos também, de homens e mulheres, onde eu faço minhas constelações em grupo, individual, enfim, com homens e mulheres, e está tudo certo. Mas, sim, o canal hoje ele está aberto. Ele foca em homens, mas ele está aberto porque, sim, as mulheres são muito bem-vindas no diálogo. E quando eu falo homem, nasceu do sexo masculino. Todos são bem-vindos. Todos, todos, todos. Porque Bacana. Todos são homens. Bacana. E um recado, agora um convite para os homens e para as mulheres aprenderem também, que o conteúdo também acho que pode ser bacana para as mulheres entenderem um pouco, né, do mundo dos homens. Faz um convite para as pessoas te acompanharem aí no Instagram, no YouTube. Show de bola. Vou fazer um convite, então, 2 convites. Eu vou fazer um para os homens. Então, assim, do fundo do meu coração, eu espero que vocês não esperem chegar uma crise para vir buscar ajuda. Vocês podem buscar antes. E o grupo de homens está aqui, está aberto para você vir. Se você quiser chegar, só ouvir, tá tudo certo, tá tudo bem. E eu tenho certeza que isso vai ser transformador e você vai buscar a sua melhor versão. E a melhor parte é que você não vai se arrepender quando você, daqui a muito tempo, espero eu, estiver no seu leito de morte. Você não vai se arrepender. Para as mulheres, se empoderem. Busquem o empoderamento. Hoje, graças a Deus, vocês têm muitas ferramentas para isso. O canal da minha esposa é uma delas, é muito, muito incrível.
E a partir de vocês, os homens vão começar a buscar esse lugar também. Então, se empoderem. Tomem esse poder pessoal e vocês vão levar outros homens a se empoderar e a gente vai, eu acredito gerar um mundo melhor. Eu acredito que isso não é o único lugar para a gente ter um mundo melhor, mas passa por isso. Passa por essa transformação dos homens. Então, esse é o convite. Bacana. E eu acho que também fica aí, tipo assim, nós mulheres, a gente tem irmão, tem pai, né, tem cunhados, então é legal indicar também esse espaço seguro. Sim, né? Sim, isso eu falo muito. Em toda live que eu faço, eu falo assim, normalmente a população é 80% mulher, 20% homem, ou mais de mulheres, ou muito mais mulheres do que homens. Então, eu sempre falo, envie esse conteúdo para alguém que você conhece. Tio, irmão, sobrinho, pai, enfim. Abre lá e o que eu brinco é assim, você vai ver um homem ali na sua lista de seguidores e vai falar, não, esse aqui não vai ver esse conteúdo. Talvez esse seja o que mais precisa. Então, manda. E às vezes vai ser uma vez, vai ser outra, e uma hora a pessoa vai dar um clique. Ou, no pior dos casos, quando a pessoa estiver passando por uma crise, ela vai lembrar e falar, nossa, deixa eu ver aquele conteúdo, e aí sim ela vai estar preparada para fazer esse mergulho. Então, convide homens da sua rede, mulheres, convide os homens da sua rede a fazer esse caminho, a trilhar esse caminho, e vocês podem estar salvando uma vida, inclusive isso, porque o homem hoje é o maior índice de suicídio. A gente sabe disso, né? 80% dos suicídios são homens. Então, você pode também estar salvando uma vida fazendo isso, fazendo esse pequeno gesto, recomendando esse canal, esses grupos, né? E o Homem Sistêmico pode ser esse primeiro passo para o caminho de autoconsciência e, eventualmente, salvar uma vida. Eu acredito que a gente consegue salvar vidas conversando, esclarecendo. Né? Aí já é para outro podcast, mas eu mesmo já estive a ponto de me suicidar. E foi aí também que eu vim no canal, que eu vim buscar ajuda. Então, salve uma vida. Bacana. Mais algum recado? Como é que você está no Instagram? Como é que eu estou no Instagram? O seu arroba. Ah, sim. @Homem Sistêmico Oficial. Então, é o mesmo nome aqui, só que tem o oficial na frente. Entra lá, né? Tem o meu logo tá aqui, você vai me ver lá dessa forma. Então, eu tô lá, @Homem Sistêmico Oficial. Recomende para outros homens. Quem já está no processo, né? Quem já está nesse processo de evolução, e graças a Deus tem muitos homens nesse lugar, envie também para sua comunidade. Eu acho que pode ser muito transformador e a gente trazer cada vez mais homens. E eu quero, daqui a um ano, estar olhando assim e ver cada vez mais grupos de homens surgindo. Que esses homens que estão comigo hoje criem seus grupos, que comecem a difundir a mensagem e que isso se espalhe cada vez mais. Muito bacana. Obrigada. Obrigado. Sucesso pro canal, pro Homem Sistêmico, para as redes sociais aí, sucesso para você e que venham mais homens aí com esse nível de consciência bacana. Obrigado, Vamos junto. Valeu.